Bom dia a todos, também a paz do Senhor a todos os meus irmãos, de todo o coração. O texto que nós vamos meditar neste momento, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 25. Leiamos juntos. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Amém? Meus amados e queridos, o texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler neste momento, ele nos fala de uma tempestade que estava acontecendo. E também nos fala que dentro daquela tempestade estava também os discípulos de Jesus. Nós vamos perguntar para nós, por que os discípulos de Jesus foram coenvoltos, foram envolvidos naquela tempestade? Meus irmãos, é porque os servos do Senhor, eles não estão fora de nada. Os servos do Senhor, eles não estão isentos dos males deste mundo, das tempestades, das dificuldades, dos problemas do mundo, porque nós estamos no mundo. E isso só vai passar no dia em que Jesus tirar o povo dele, a igreja dele, os servos dele do mundo e os levar para o céu, onde nós sabemos que estes problemas não existirão mais. Nós podemos muitas das vezes perguntar, mas é um ensinamento para nós? Sim, isto é um ensinamento para nós. A palavra fala que Jesus ele tinha acabado de instruir a multidão. E Jesus entra no seu barco e junto com ele estavam também os discípulos. Nós sabemos, meus irmãos, que os discípulos de Jesus trabalhavam duramente para ajudar no ministério de Jesus. Mas Jesus trabalhava muito mais. Os discípulos muitas das vezes tinham seus momentos de descansos, de repousos, mas Jesus não tinha quase mais. E a palavra nos fala que Jesus, quando ele afasta um pouco da areia daquela praia, diz a palavra que Jesus vai para um repartimento do barco e vai descansar para uma outra etapa para onde ele estava indo. Para de novo anunciar o Evangelho, para de novo falar de si, para de novo falar do reino de Deus e falar para o homem das esperanças que o homem precisa de ter com respeito à salvação. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que em um certo momento o mar se levanta com grandes ondas que batiam contra o mar. E o barco que estava os discípulos estava realmente para afundar. Imaginam bem os outros barcos que estavam todos eles, que a multidão acompanhava Jesus. Para onde Jesus ia, eles queriam ir também, porque sabiam que onde estava Jesus tinha maravilha, onde estava Jesus tinha milagre, onde estava Jesus tinha cura. E nós sabemos que a busca por Jesus era uma busca constante. Diz a palavra do Senhor que em um certo momento, quando as coisas estavam todas para perder, os discípulos correram até o convés do barco onde estava Jesus e perguntaram para ele: Senhor, o Senhor não percebe o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que o barco está para afundar e todos nós estamos para morrer? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus levanta dali de onde ele está, vem até onde estavam os outros discípulos, olha para os discípulos e pergunta para eles: onde está a vossa fé? Por menor que seja a vossa fé, mas aonde ela está basada? E naquele momento, os discípulos, pasmos e sem ter uma resposta para Jesus, eles disseram: Senhor, nós te acordamos porque a coisa está feia. O mar vai afundar os barcos e nós estamos aqui. O que podemos fazer diante de uma tragédia tão grande que está para acontecer?
E Jesus, meus irmãos, naquela hora ele olha para o mar e diz para o mar: calma-te. Jesus olha para o vento e diz: calma-te. E tudo naquela hora se fez calmaria. E nós podemos perguntar: mas Senhor, tinha que isso acontecer? Meus irmãos, o Senhor muitas das vezes permite provas na vida dos servos. Mas ele fala também para o servo: lembra-se que eu estou do seu lado. Senhor, nós vamos ter que enfrentar o mundo? Sim que vai ter que enfrentar o mundo. Mas lembrem que eu estou com vocês. Senhor, nós vamos ter que passar por esta dificuldade que o mundo está passando, até quando? E o Senhor vai te responder: você vai passar até quando tiver que passar, mas lembra-se de que eu estou com você. Meus irmãos, quando o inimigo se levantou aquela onda, ele, olhando para o barco, via todos os servos do Senhor dentro daquele barco. Ele podia contemplar os discípulos e poderia até mesmo estar pensando: vou fazer um grande movimento neste mar agora. Eu vou mostrar para eles a força que eu tenho. Eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou meter medo neles. Eu vou assustá-los. Eu vou mostrar para eles que eu tenho um grande poder neste mar. Mas ele não sabia, não podia ver que dentro daquele barco onde estavam os discípulos, numa parte oculta do barco, tinha um homem chamado Jesus. Dentro daquele barco não tinha só discípulos, não tinham só pessoas que criam, só crentes de Jesus, tinha também o Senhor Jesus. E na hora em que o adversário se estampa com Jesus, que ele aparece, certamente, quando ele fala para o mar: calma, para o vento: cala-te, certamente o inimigo naquela hora ele se blocou e pôde dizer para si mesmo: aqui não. Nós íamos fazer um grande dano pensando que eles estavam sozinhos, mas eles não estão só. Eu pensava em derrubar o barco, tombar o barco, fundar o barco, mas quem sou eu para tocar num barco onde quem está guiando aquele barco é aquele que criou tudo o que eu estou vendo? Quem sou eu para ir a tocar num barco onde aquele barco está sendo guiado por Jesus, onde tem Jesus dentro dele? Meus irmãos, se nós tivermos o nosso carro na comunhão com Deus, Jesus está conosco. E que se levantem as ondas. E que venham mais ondas. Se a primeira não foi bastante, virá a segunda, a terceira, a quarta e outras muitas. Mas a igreja de Jesus, o povo de Deus, aqueles que temem ao Senhor vão poder dizer: Senhor, a onda do mar está se levantando. Mas nós confiamos no Senhor, nós sabemos aonde está o nosso Deus. Nós sabemos que aonde nós estivermos, na comunhão, o nosso Deus vai estar do nosso lado. Nós sabemos que o mar se levanta, mas o nosso Deus o acalma. Nós sabemos que o inimigo grita, mas o nosso Deus fecha a boca dele. Nós sabemos que na estrada, no carro, no trabalho, onde nós estivermos, Deus estará conosco. Meus irmãos, o adversário ele quer prejudicar, ele quer tombar, ele quer derrubar, ele quer fundar. Mas na empresa onde tem um servo de Deus orando, o Senhor está lá com ele. O adversário fala de longe: eu vou fundar esse barco. Eu vou fundar com a sua empresa. Mas o Senhor diz assim: esta você não toca, porque tem o meu servo ali. Naquele laboratório tem o meu servo. Naquela loja tem a minha serva. E Deus está todos os dias do nosso lado. Deus não abandona mais o servo que está em busca de si. No Salmos de número 79, no seu versículo de número 10, Asaf expressa no seu salmo: perguntariam as nações, onde está o seu Deus?
E as nações de Deus está respondendo nesta hora. O mar pode estar levantando, mas o nosso Deus está dentro do nosso barco. O adversário passa e lê o nome do barco. Ele vê a estrutura do barco, mas ele não sabe quem está dentro do barco. Ele vê um grupo de pessoas orando, mas ele não sabe quem está com esse grupo. E aonde está este grupo, aonde está esse povo, se o adversário sabe que ali tem Jesus, ele sistematicamente sabe que ele não pode tocar, porque ali tem um povo de Deus. Ali tem um povo que busca no Senhor. Quando Jesus fala para os discípulos, homens de pouca fé, vocês se esqueceram que dentro deste barco tem um que chama o Filho de Deus? Vocês se esqueceram que eu estou neste barco com vocês? E que o barco em que Jesus está dentro não funda mais? Nunca vai afundar? Porque eu sou o dono de todas as coisas. O adversário sabia que ali tinha o Filho de Deus e que ali ele não poderia tocar. O mundo está se levantando todos os dias e vai continuar se levantando. Mas o nosso Deus vai sempre por nós falar, cala-te. O mundo sofre, mas Deus está no controle. Onde você estiver, neste momento, onde quer que tenha um servo do Senhor, uma serva do Senhor orando, buscando ao Senhor, você vai estar dizendo, Senhor, eu tenho as minhas dificuldades. Nós temos as nossas limitações. A nossa fé pode não ser o bastante para acalmar este mar. Mas nós sabemos, Senhor, que do nosso lado está o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco neste barco. E que se levantam as ondas, mas nós cremos no Senhor. Senhor, que se levanta o mundo, mas nós cremos no Senhor. Enquanto estivermos neste mundo, não podemos dispensar a presença de Jesus. Não podemos nunca dispensar a presença de Jesus, porque Ele vai estar sempre do nosso lado, para dizer para você, meu servo, minha serva, o mundo está se levantando, outras ondas virão, mas a sua casa, ela está firmada numa rocha. O seu barco tem dentro dele Jesus, na sua casa tem Jesus, no seu trabalho tem Jesus. O mundo pode acontecer o que tiver de acontecer, mas não tem mais. Porque eu estou com vocês. E para fechar, para terminar, os discípulos, que eram seus servos, olharam uns para os outros, barcos para os barcos, e disseram, quem é este homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? E nós vamos responder, Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Que seja assim o nome do Senhor glorificado. De novo, nós saudamos a todos e queremos dizer que nos veremos em breve em outros vídeos. Fiquem todos com Deus. Amém?